Em um almoço de luxo, um milionário arrogante se vê surpreendido por uma menina de 8 anos, com olhos cheios de uma verdade que ele jamais esperava ouvir. O encontro inesperado leva a uma revelação que não só muda o destino da menina, mas também desafia o coração fechado do homem, transformando para sempre suas vidas. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Também compartilhe com quem vai curtir. Agora, curta a história. Naquela tarde ensolarada, um homem ocupava a mesa mais elegante de um dos restaurantes mais caros da cidade. Com 35 anos, ele era um milionário conhecido pela frieza nos negócios e pela maneira distante como tratava aqueles ao seu redor. Os poucos funcionários que o atendiam faziam com uma mescla de respeito e medo, pois ele não era o tipo de pessoa que aceitava falhas ou tolerava distrações. Seu nome era Roberto. Com o olhar fixo em seu celular e o garfo segurado de forma impecável na mão direita, Roberto passava os olhos pelas manchetes econômicas e pelas oscilações do mercado financeiro. Ele não perdia uma oportunidade para confirmar o quanto era bom em multiplicar sua fortuna. Para ele, não havia tempo a perder com as coisas banais da vida. Seu foco estava sempre em números, contratos e resultados. A verdade é que, embora ele estivesse cercado de tudo que o dinheiro podia comprar, roupas de grife, um relógio luxuoso que brilhava no pulso e um carro importado estacionado logo à frente, havia algo de incompleto em sua expressão. Mas esse vazio, ele não o reconhecia. Para Roberto, o sucesso tinha um único significado: poder e dinheiro. Enquanto terminava de comer, um garçom lhe trouxe um vinho caríssimo, escolhido especialmente para ele, e fez questão de elogiar o paladar refinado do milionário, tentando arrancar algum sorriso ou palavra gentil. Mas Roberto apenas acenou com a cabeça, num gesto seco, como quem já esperava que o mundo girasse ao seu redor. Ali, naquela mesa, cercado de luxo e exalando uma confiança que beirava a arrogância, Roberto parecia invencível, inalcançável. De onde estava, ele mal notava as outras pessoas no restaurante. Para ele, eram apenas rostos sem importância, gente que nunca saberia o que era alcançar o sucesso, porque para Roberto o sucesso era uma arte, e ele era o único pintor naquela galeria. O que ele não sabia era que, ao seu redor, havia algo maior e mais complexo do que todos os cálculos e projeções que ele conseguia fazer. Ele estava prestes a descobrir que nem toda a fortuna do mundo poderia preencher aquilo que, por muito tempo, ele ignorou: o verdadeiro valor das pessoas e dos sentimentos. E foi então, nesse cenário de grandeza e superficialidade, que algo extraordinário aconteceu. Naquele mesmo restaurante, enquanto Roberto seguia imerso em sua arrogância e autoconfiança, algo incomum estava prestes a acontecer. No canto do salão, discretamente, uma menina se esgueirava por entre as mesas, chamando a atenção de alguns olhares discretos. Era uma garotinha de 8 anos, com os cabelos loiros e os olhos de um olhar profundo, cheios de intensidade e brilho. Aquele contraste era evidente. Suas roupas estavam gastas, manchadas de poeira, e seus sapatos, velhos e desbotados, mostravam os sinais de uma vida difícil. Mesmo assim, ela tinha uma postura firme, como alguém que tinha um propósito. Aproximando-se da mesa do milionário, a menina parecia não ter medo algum. Roberto, distraído com seu celular e os próprios pensamentos, nem notou quando ela se aproximou e ficou ali, parada, bem ao seu lado. Ela observava atentamente aquele homem com terno impecável e relógio caro, como se o conhecesse, como se aquele fosse o momento mais importante de sua vida. Foi então que ela, com uma voz baixa, mas decidida, disse as palavras que captaram toda a atenção de Roberto. Preciso falar com você. A frase, embora simples, cortou o ar como uma lâmina. Roberto, acostumado a ser cercado apenas por adultos em trajes elegantes e rostos familiares, ergueu o olhar, surpreso, encarando aquela menina. No primeiro momento, ele pensou que ela estivesse perdida, que tivesse se enganado de mesa. Mas o olhar dela, firme e direto, revelava que não havia qualquer dúvida. Ela estava ali por ele, e tinha algo muito importante para dizer. Sem esconder o incômodo, Roberto arqueou as sobrancelhas e falou num tom levemente impaciente. Está perdida, garota. A menina manteve o olhar fixo nele, sem desviar um só segundo. Com uma maturidade impressionante para alguém tão jovem, ela respirou fundo e respondeu com firmeza. Eu sei quem você é. E você precisa ouvir o que eu tenho para dizer. Nesse momento,
Alguns clientes ao redor perceberam a cena e passaram a observar discretamente. Roberto olhou ao redor, constrangido, e sentiu a urgência de encerrar aquela situação. Ele tentou ignorar, voltar para seu celular e para a refeição, mas não conseguiu. Aquela menina estava imperturbável, determinada a permanecer ali até ser ouvida. Algo na seriedade dela o desarmou. Contra toda a sua vontade, ele sentiu uma ponta de curiosidade. Afinal, quem era essa garota e o que ela queria tanto lhe dizer? Roberto sentiu uma irritação crescente. Aquela menina estava interrompendo o que, para ele, era um momento sagrado, seu almoço tranquilo, cercado de silêncio e respeito. Quem ela pensava que era para se aproximar assim, sem aviso, insistindo em falar com ele como se tivesse alguma importância? Ele observou a garota dos pés à cabeça, e o que viu só o deixou ainda mais incomodado. A menina estava claramente fora de lugar. Suas roupas mal ajustadas e sujas, seu cabelo bagunçado, seus olhos grandes e fixos nele como se ela enxergasse além daquela figura elegante. Não, ele não queria perder tempo com alguém como ela. Sua vida tinha sido construída com esforço, e Roberto não acreditava em sorte ou em ajuda dos outros. Tudo o que tinha conseguido era fruto de sua própria determinação, e aquela garotinha desconhecida não fazia parte de nada disso. Ele respirou fundo, em uma tentativa de se acalmar, e lançou um olhar frio e distante para a menina. Bolha, eu não sei quem você pensa que eu sou, mas estou ocupado. Volte para o lugar de onde veio e deixe-me em paz. A voz dele era cortante, com uma frieza que faria muitos adultos tremerem. Esperava que isso a assustasse e a fizesse ir embora. Mas, para sua surpresa, ela permaneceu imóvel, sem se abalar. A determinação dela o irritava ainda mais. Quem era aquela criança? E por que ela insistia em falar com ele? Havia algo em seus olhos que ele não conseguia ignorar, um brilho firme, quase como se ela soubesse algo que ele não sabia. Essa ideia era desconfortável para ele. Ninguém sabia mais do que ele sobre sua própria vida, suas escolhas e, principalmente, seus segredos. Você não vai embora, é isso? Vai ficar aqui me olhando como se eu tivesse algum tempo para perder. Ele fez uma pausa, esperando intimidá-la. Mas a menina apenas apertou os lábios, como se reunisse ainda mais coragem, e deu um passo à frente, aproximando-se dele de uma maneira que parecia quase desafiante. O desprezo de Roberto era evidente. Aquela situação já estava passando dos limites. Ele pensou em chamar um funcionário para tirá-la dali, mas, por algum motivo, não o fez. Talvez fosse aquela expressão intensa no rosto dela, talvez fosse a maneira firme com que o olhava, como se esperasse que ele escutasse algo importante. Foi então que Roberto sentiu algo estranho. Era como se aquela pequena garota, de maneira inexplicável, estivesse lhe dando um ultimato silencioso. Ele odiava essa sensação. Naquele momento, sua irritação se misturou com uma curiosidade que ele preferia não admitir, uma curiosidade incômoda, mas que crescia a cada segundo. Mesmo sem saber o motivo, algo dentro dele dizia que havia mais naquela menina do que ele podia ver. Roberto continuava com o rosto fechado, ainda sem entender por que aquela menina insistia em ficar ali, encarando-o com um olhar tão decidido. Mas então, num suspiro profundo, a menina pareceu reunir toda a coragem que tinha. Olhou-o diretamente nos olhos, e com a voz firme e uma expressão quase séria demais para alguém tão jovem, soltou a frase que congelou Roberto no lugar. Eu sou sua filha. Por um instante, o mundo de Roberto pareceu parar. Ele ficou em silêncio, estático, enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Sua filha. Ele tinha certeza de que não podia ser verdade. Era impossível. Ele quase soltou uma risada de descrença, mas o olhar dela, firme e vulnerável ao mesmo tempo, não deixava espaço para dúvidas ou brincadeiras. Roberto tentou se recuperar, balançando a cabeça como quem busca afastar um pensamento absurdo. Uma filha. Ele já tinha esquecido há muito tempo as poucas mulheres com quem tivera relacionamentos mais próximos, relacionamentos que ele abandonara assim que sentia que aquilo poderia tirá-lo de seu foco e de seu caminho rumo ao sucesso. Ele nunca quis família, nunca pensou em ter uma. Para ele, essas eram distrações, e ele não acreditava em compromissos que não fossem com o próprio sucesso. Mas a menina continuou a olhar para ele,
como se esperasse que ele dissesse algo, como se pedisse uma reação, um reconhecimento. E Roberto começou a sentir que, mesmo que não quisesse acreditar, aquela história tinha algo de real, algo que ele não podia simplesmente descartar. Ele tentou retomar o controle da situação, ajeitando-se na cadeira cruzando os braços, mas sua voz saiu mais hesitante do que ele gostaria. Asterisco, de onde você tirou essa ideia, menina? Essa história absurda. Asterisco. Ela respirou fundo e, com uma seriedade que cortava o ar, explicou. Asterisco, minha mãe me contou tudo. Ela falou de você, do jeito que você era e de como você a deixou. Ela sempre soube quem você era, mas nunca quis te procurar. Só que agora, asterisco. A menina parou por um segundo, e Roberto percebeu que, mesmo firme, ela tinha um peso nos olhos, algo que parecia muito além de seus 8 anos de idade. Quando ela continuou, sua voz carregava uma urgência sincera, quase desesperada. Asterisco, minha mãe está doente. Muito doente. E ela me mandou vir até você porque ela não tem mais como cuidar de mim sozinha. Asterisco. Roberto sentiu algo que há muito tempo não experimentava, uma mistura de choque, culpa e uma pontada de arrependimento que ele nem sabia que poderia sentir. Aquilo parecia irreal, uma trama impossível. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia desviar os olhos daquela menina, que, de alguma forma, parecia tanto com ele. Ele ficou ali, sentado, sem saber o que dizer, sem conseguir decidir o que fazer. Pela primeira vez em muito tempo, o homem frio e calculista estava sem resposta. Porque, naquele momento, ele percebia que o que estava diante dele não era um problema financeiro, não era um obstáculo nos negócios, era uma questão de vida, de verdade, e talvez de amor, algo que ele tinha abandonado e desprezado por anos. E, no fundo, ele sabia que aquela revelação, aquela verdade simples e crua, poderia mudar tudo na vida dele, se ele permitisse. Roberto ficou ali, paralisado, com a mente girando em torno daquela revelação. Uma filha? Ele, que sempre viveu como se não precisasse de ninguém, como se cada relação pudesse ser descartada assim que deixasse de servir aos seus interesses, agora se via diante de algo impossível de ignorar. Sentado àquela mesa, cercado por todo o luxo e poder que o dinheiro podia comprar, ele sentia uma sensação amarga, algo que o fazia lembrar de coisas que há muito havia trancado dentro de si. Enquanto tentava digerir as palavras da menina, Roberto foi tomado por uma avalanche de lembranças. Ele se lembrou daquela mulher que conheceu anos atrás, alguém que o fez rir, que olhou para ele não pelo que ele possuía, mas pelo homem que era ou que ele poderia ter sido. Na época, ele havia se afastado, decidido que não havia espaço para distrações ou ligações duradouras em sua vida. Estava determinado a alcançar o sucesso, e relacionamentos pareciam apenas um obstáculo em seu caminho. Mas agora, ali, com uma garotinha de olhos azuis que o encarava sem medo, ele sentia que cada uma de suas decisões o conduziu até este momento. O peso das escolhas passadas lhe caía sobre os ombros, e ele percebia que, em sua busca desenfreada pelo sucesso, talvez tivesse perdido algo que o dinheiro não podia comprar, a chance de ser parte de uma família, de ter alguém que realmente o conhecesse. Olhou para a menina, ainda tentando absorver toda a seriedade daquela situação. Ela era tão pequena, tão frágil, mas carregava uma força que ele nunca tivera. Não importava quantos milhões ele acumulasse, quão sofisticado fosse seu estilo de vida, ele nunca teve a coragem de enfrentar alguém como ela estava fazendo agora. Roberto sentiu um conflito crescer dentro dele. Uma parte de si queria rejeitar tudo aquilo, como sempre fez, ignorar, esquecer, se afastar. Seria mais fácil, menos doloroso, continuar sua vida como antes. Mas outra parte, uma voz que ele raramente ouvia, lhe dizia que ele não podia virar as costas dessa vez. Que talvez aquela menina fosse o último elo que o ligava a um lado de si mesmo que ele sempre preferiu esconder, o lado que desejava ser mais que um homem rico e poderoso. Foi então que ele percebeu algo quase assustador. Sentia medo. Medo de aceitar aquela menina como sua filha, medo de assumir uma responsabilidade que ele nunca planejou ter. E, ainda assim, ao olhar nos olhos dela, sentia algo que ele não conseguia ignorar, um sentimento de reconhecimento, como se, pela primeira vez, alguém o visse além da máscara de arrogância e frieza que ele usava há tanto tempo. Roberto respirou fundo, engolindo em seco, e sentiu que aquela escolha não seria simples. Por anos,
Ele foi treinado para fazer decisões racionais, lógicas, que servissem ao seu próprio benefício. Mas nada na situação diante dele tinha a ver com lógica ou benefício pessoal. Ele sabia que, se aceitasse aquela menina, sua vida nunca mais seria a mesma. E sabia, no fundo, que talvez fosse exatamente disso que ele precisava. Com o coração pesado e o rosto ainda inexpressivo, ele fitou a menina e, pela primeira vez, suas palavras saíram mais suaves, menos frias. E se você estiver falando a verdade, o que quer de mim? A menina não hesitou. Ela não queria dinheiro, não queria promessas vazias. Ela queria apenas uma coisa, algo que para Roberto parecia tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Eu só quero que você cuide de nós. Naquele instante, Roberto sentiu algo mudar. As palavras dela penetraram fundo, despertando nele um sentimento que ele nunca havia experimentado. Ele sabia que sua vida, a partir daquele momento, seguiria um caminho que ele jamais planejou. Roberto ficou em silêncio, olhando para a menina com uma intensidade que ele não sentia há anos. Algo dentro dele começou a desmoronar, como se as paredes que ele ergueu ao longo do tempo, feitas de ambição, dinheiro e desprezo por qualquer coisa que ameaçasse seu sucesso, estivessem finalmente rachando. Aquela simples frase, asterisco, eu só quero que você cuide de nós, asterisco, ecoava em sua mente, atingindo partes de si que ele jurava que nunca mais sentiria. Ele, Roberto, um milionário implacável, estava sendo desafiado a fazer uma escolha que não tinha a ver com lucros, status ou poder. Era uma escolha sobre humanidade, sobre compaixão e responsabilidade. E isso o apavorava. A menina observava, esperando por uma resposta. Seus olhos, ainda carregados com aquela mistura de força e esperança, pareciam ler cada pensamento que passava pela cabeça de Roberto. Ele sentiu uma vontade inexplicável de dizer sim, de estender a mão para ela, mas também uma vontade imensa de recuar, de retornar ao seu mundo seguro e impenetrável, onde ele não precisava se preocupar com os outros. Era mais fácil continuar vivendo do jeito que sempre viveu. Afinal, ele havia alcançado tudo o que queria, ou pelo menos era o que acreditava. Mas algo dentro dele parecia não querer mais ignorar o chamado daquela menina. Por mais que tentasse convencer a si mesmo de que poderia virar as costas e seguir em frente, ele sabia que, se o fizesse, estaria abandonando algo muito maior do que uma criança em necessidade. Estaria abandonando a chance de se tornar alguém melhor, alguém que ele nunca teve coragem de ser. Ele respirou fundo, sentindo o peso daquela escolha. Ele se lembrou de como seu próprio pai o abandonou quando era pequeno, o que o forçou a enfrentar a vida sozinho, sempre lutando para provar que podia vencer, para garantir que nunca dependeria de ninguém. Ele viveu sua vida com o coração fechado, acreditando que era mais forte assim. Mas agora, diante daquela garotinha, ele percebeu que talvez, só talvez, tivesse uma última chance de quebrar o ciclo. Ele podia fazer diferente. Podia estender a mão a ela e dar o que ele mesmo nunca teve. Com um suspiro, ele deixou o garfo de lado, olhou a menina nos olhos e falou, mais para si mesmo do que para ela. Asterisco, talvez seja a minha vez de aprender a cuidar de alguém. Asterisco. A menina, com uma expressão mista de surpresa e esperança, deixou escapar um leve sorriso, como se, finalmente, depois de tanto tempo, algo estivesse se encaixando. Roberto, pela primeira vez em muitos anos, sentiu um calor novo em seu peito, uma sensação de alívio e propósito que ele nunca experimentara. No dia seguinte, Roberto tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele decidiu não apenas ajudar a menina e sua mãe, mas abrir seu coração, aprender a ser alguém mais compassivo e presente. Transformou-se, aos poucos, em um pai que ela podia contar, em um amigo que ela podia confiar, e num homem que finalmente compreendia o que significava ter uma família. E, naquele caminho de descoberta, Roberto não só transformou a vida dela, mas também a sua própria, encontrando, ao lado daquela menina, a felicidade que dinheiro nenhum poderia lhe dar. A partir daquele momento, ele percebeu que o maior investimento de sua vida não estava nas empresas, mas nas pessoas que ele amava e que agora faziam parte de sua vida. Roberto, com o coração acelerado, entrou no quarto de hospital onde a mãe da menina repousava. A cada passo, sentia um misto de apreensão e nervosismo. Ele sabia que aquele encontro era um momento decisivo, não apenas para entender o passado, mas para oferecer o perdão e, talvez, encontrar um pouco de paz para todos.
Ao abrir a porta, viu uma mulher de aparência frágil, com feições cansadas, mas que ainda mantinham a mesma doçura que ele lembrava de anos atrás. Os olhos dela, embora marcados pelo tempo e pela doença, ainda carregavam aquele brilho suave e sincero. Ela olhou para ele, surpresa, e, por um momento, um silêncio profundo preencheu o quarto. Eles não precisavam de palavras para lembrar de tudo que já tinham vivido e, principalmente, do que tinham perdido. Finalmente, ela quebrou o silêncio, com a voz fraca, mas cheia de emoção. Roberto, você veio. Ele assentiu, sentindo um nó na garganta, e aproximou-se dela. Era como se, naquele instante, todas as defesas que ele ergueu ao longo dos anos caíssem. Ele, que sempre fora tão seguro de si, tão intocável, agora sentia-se vulnerável diante daquela mulher. Mas não era a vulnerabilidade que ele sempre temeu, era uma abertura para curar o que antes ele havia ignorado. Sinto muito por tudo, ele murmurou, com a voz embargada. Por ter ido embora, por não ter sido um pai presente, por tudo que você teve que enfrentar sozinha. Ela o olhou com compreensão, os olhos marejados. Não havia acusação ali, apenas uma aceitação silenciosa, que o fez sentir algo que ele jamais havia sentido, o poder do perdão. Ela sorriu levemente e respondeu. Eu sabia que você tinha suas razões. E, apesar de tudo, nunca o odiei. O que passou, passou. O que importa é que você está aqui agora, não para mim, mas para nossa filha. Isso já é suficiente para mim. As palavras dela caíram como um bálsamo sobre o coração de Roberto. Ele percebeu que, de alguma forma, ela o havia perdoado muito antes de ele chegar ali. Ela entendia as escolhas dele e as feridas que ele carregava. Ele percebeu, então, que aquele perdão não era só para ele, mas para a própria jornada dela, que tinha sido dura, mas sempre guiada por um amor genuíno pela filha. Ao lado da cama, a menina observava a cena com os olhos arregalados, segurando a mão da mãe com força. Roberto percebeu o quanto a pequena parecia entender a profundidade daquele momento. Ela, que havia sido ela entre eles, agora era a esperança de um futuro diferente, um futuro que ele não tinha coragem de imaginar antes, mas que agora parecia tão possível. Ao final daquela visita, Roberto sentiu como se uma nova etapa se abrisse para ele. Amy e a menina saíram juntos, deixando para trás a culpa e a distância, com um sentimento de renovação. A partir daquele reencontro, ele não carregava mais o peso de um passado marcado por afastamento e desprezo. Agora, o que ele carregava era o compromisso de ser um pai, de recomeçar e construir uma vida que ele nunca imaginou que fosse possível. Nos dias que se seguiram, Roberto dedicou-se a cuidar da menina e estar ao lado da mãe dela. Ele não apenas ofereceu apoio financeiro, mas se comprometeu a estar presente em cada momento. Foi como se aquele encontro no hospital tivesse reaberto um espaço em seu coração para o amor, para a esperança e, sobretudo, para o perdão que ele tanto precisava, mas nunca havia pedido. Agora, ele finalmente entendia que o perdão verdadeiro não era apenas o que se dá aos outros, mas o que se permite para si mesmo. E com esse perdão, ele e a menina construíram uma nova vida, marcada por tudo que antes ele acreditava que nunca teria, laços que o dinheiro não compra, momentos que ele jamais trocaria por seu antigo sucesso solitário, e o amor que finalmente florescia entre eles. Os anos se passaram, e Roberto não era mais o mesmo homem. Aquela escolha de acolher a filha e, junto a ela, enfrentar seu passado, havia transformado sua vida em algo que ele jamais poderia imaginar. Em vez de acordar todos os dias pensando apenas em negócios e na busca incessante por mais poder e fortuna, ele agora despertava com um propósito diferente, algo que lhe trazia um sentimento de paz e realização que antes desconhecia. Na sala de estar de sua casa, não mais uma mansão fria e vazia, mas um lar preenchido com risos, lembranças e vida, Roberto costumava se perder em reflexões sobre o caminho que o trouxera até ali. Ele, que tinha tudo para continuar a vida como um milionário solitário, cercado apenas pelo silêncio dos móveis luxuosos e das obras de arte, agora vivia rodeado de calor humano, de afetos que o dinheiro não poderia comprar. Certa manhã, ele se viu sentado ao lado da filha, que agora estava crescida, com a mesma força e brilho nos olhos que tinha quando confrontou naquele restaurante. Ela era uma jovem esperta, confiante e com um coração generoso,
e ele sabia que parte disso vinha do amor e da dedicação de sua mãe, que, até o fim, cuidou dela com uma força extraordinária. O tempo tinha levado a mãe, mas o vínculo que ela criará entre pai e filha permaneceu inquebrável. Naquele laço, Roberto encontrou não só a redenção, mas também uma nova visão de quem ele era e quem queria ser. Enquanto ele observava a filha, lembranças do passado lhe vinham à mente, o homem arrogante, indiferente, que ele fora, e o caminho que o transformará completamente. Roberto sabia que, sem aquele encontro improvável com a menina que afirmava ser sua filha, ele provavelmente teria continuado em sua rotina de sempre, se isolando ainda mais, até o ponto de não reconhecer sua própria humanidade. A escolha de abrir o coração para ela, de aceitar e cuidar daquela relação, o resgatou de um destino vazio e solitário. Com a voz suave, ele olhou para a filha e começou a compartilhar uma de suas reflexões, algo que ele sentia necessidade de lhe dizer. Sabe, quando era mais novo, achava que o sucesso significava conquistar tudo, ser o melhor, acumular mais do que qualquer outra pessoa. Mas hoje vejo que o sucesso verdadeiro não é sobre o que se tem, mas sobre quem você se torna. É sobre as pessoas que você permite entrar na sua vida e o que você constrói com elas. A filha sorriu e segurou sua mão, compreendendo cada palavra. Ela sabia do orgulho que ele sentia, não pelo dinheiro, mas por ter aprendido a ser uma pessoa melhor, por ter descoberto o valor do amor e da família. Para Roberto, o destino não foi apenas transformado, foi reconstruído, reescrito com novas escolhas, com compaixão e coragem para amar. Ele pensou naqueles que talvez nunca pudessem ter essa segunda chance, que talvez nunca se permitissem mudar ou descobrir o que realmente importa na vida. E ele sabia, em seu íntimo, que havia encontrado um tesouro maior do que qualquer fortuna que já tivera. Ele havia encontrado um sentido, um motivo para ser uma versão de si mesmo que, em seu íntimo, ele sempre desejou ser. No fim, Roberto não era mais lembrado pelo homem que acumulou riquezas, mas sim pelo homem que aprendeu a amar, que reconstruiu uma vida baseada nos valores que realmente importavam. E ele, ao lado da filha, pôde seguir com o coração leve, sabendo que, em vez de um legado frio e sem afeto, deixaria para ela o exemplo de que nunca é tarde para mudar. Que sempre é possível fazer as pazes com o passado e seguir em direção a um futuro diferente. Essa era a maior fortuna de Roberto, e, no fim, ele partiu deste mundo com o coração em paz, tendo construído um legado de amor que permaneceria vivo na memória de sua filha e de todos aqueles que testemunharam sua transformação. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.